E meu irmão Bené Miranda, conta aí pra gente quando é que foi exatamente essa motivação, né, para você estar começando a gravar as músicas, né? Isso se deu logo após a sua conversão, em que ano mais ou menos, né? Então, assim, pastor João, na verdade, não foi, não tive assim, motivação para estar gravando música, né? Nunca pensei em cantar, nem gravar, nada, né? Como eu disse anteriormente na entrevista, né? Que verdadeiramente o Senhor me chamou para o seu louvor, para adorá-lo, né? Me trazendo para a sua presença através do louvor, né? Passando frente a uma certa igreja, né? Como está na pergunta anterior, né, na outra entrevista. E foi assim, né? O Deus ele age de maneiras, né, misteriosas, né? E fantásticas. Então, assim, a partir daquele momento, né, que eu entrei na casa do Senhor através do louvor, né? Fiz aquele voto sem querer, né? Que queria aprender a tocar novamente, né? Mas não para tocar mais música do mundo, tocar rock, né? Mas sim para adorar a Deus, né? Tocar aqueles louvores bonitos que eu estava ouvindo naquela noite, né? E se eu queria que as pessoas sentissem aquilo que eu estava sentindo, né? Ali a presença de Deus, né? Fortemente, né? Através dos louvores. Então o Senhor foi preparando. Assim que comecei a já fazer, aprender os primeiros acordes, né? Automaticamente, né? O Senhor já foi me dando canções, né? O ano foi 1991, né? Eu já comecei a fazer os primeiros acordes e tipo fazendo brincadeira em casa, né? E minha família, né, fazendo o que a gente chama de paródias, né? Então eu já sabia alguns acordinhos, né? Dó, Lá menor, Fá, Sol, né? Aí eu conhecia louvores, alguns hinos, eu fazia, eu falava algumas palavras, e ia fazendo aqueles acordes que, né, de louvores que eu já sabia, né? E fui fazendo assim, sem querer, sabe? Aí comecei a compor, na verdade, né? Eu falava que as palavras, eu vi que as palavras eram boas, né? Eu vi na minha mente, né, aquelas frases e tal, junto com aqueles acordes, eu formava os acordes das palavras e ficava bonito, né, para mim, eu achava que estava lindo. Então eu não queria perder, eu ia anotando tudo no papel, tudo, né, mas jamais pensei em um dia gravar, né, nem cantar. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né, tímido, né, ruim de palavras também, meio gago, né? Então, né, esse mistério realmente não era para mim, né? Nunca sonhei, né? Nem nunca quis cantar. Queria apenas aprender a tocar os acordes para poder estar colaborando com o louvor. Né? Só tocar nas igrejas, né? Tá ajudando. E o Senhor foi fazendo isso, foi preparando, né? Já foi me dando, junto com os primeiros acordes, já foi me dando letras, né? E eu nem imaginava, eu fui escrevendo, escrevendo, e sempre Deus usava um vaso, né? Um aqui, outro ali, sempre vinha, alguém me dizia, usando pessoas que eu nunca tinha visto, né? Que eu ia, na época eu falava que eu ia gravar disco. Falava, você vai gravar disco, né? Deus vai colocar pessoas no seu caminho, né? E vai dar tudo certo. E foi justamente o que aconteceu. O Senhor colocou pessoas no meu caminho para gravar, né? Para abrir as portas, e até hoje, até nos congressos que eu vou, né? Tudo através da direção de Deus. Deus é tremendo, né? Ele faz as coisas, né, de uma maneira, né, porque a gente vê que está pronto e fala, meu Deus, só Deus mesmo. Esse é o Deus que nós servimos, né, Deus do impossível, né, Deus que a nossa visão é limitada, a gente vê até uma certa distância, depois nossos olhos não alcançam mais, e a visão do Senhor é infinita, né, já vê, né, muito mais à frente, né, louvado seja Deus, e foi isso assim que aconteceu. Então, continuando como eu estava dizendo, né, o ano foi 1991, né, que eu me converti, e em 97, apenas 6 anos, né, já estava gravando a primeira fita cassete na época, né, que o senhor já foi preparando, né, já preparou gravadora, preparou pessoas, colocou no meu caminho, né, apenas 6 anos né, de conversão, né, não sabia tocar nada, né, o senhor já me deu as primeiras canções, e em 97 já tinha a minha primeira fita cassete.